E aí pessoal, tudo jóia? Bom, tô com mais um tutorial para vocês. Dessa vez mostrando como fazer um upgrade aí, né? Um melhoramento na luz de cortesia do teto do veículo, né? Alguns veículos mais antigos ou de modelos mais simples, né? Não vieram com temporizador na luz de cortesia. E por incrível que pareça, quando você tem o temporizador, você percebe um conforto a mais, principalmente na hora de procurar algo logo que você entra dentro do carro, né? Essas luzes de cortesia, a maioria delas, né, elas vêm com acendimento somente quando a porta abre e fecha, né? Quando a porta fecha, a lâmpada já apaga imediatamente. Aí eu vou ensinar como você, de uma forma muito simples, né, com materiais bem básicos de elétrica, fazer a adaptação sem mexer no chicote original do veículo, né, para ter o temporizador dessa luz de cortesia. Então eu preciso falar desse relé aqui, que é o responsável pela temporização da lâmpada, né, e ele é aplicado na linha Volkswagen a partir de 88. Esse relé, ele retarda o apagamento da lâmpada em 7 segundos aproximadamente. E é com ele que a gente vai fazer a adaptação sem mexer no chicote original do veículo, né? Então esse é o número dele, ZBC 955531. Ele tem essa pinagem aqui, né? A primeira de cima é a pinagem S, não está aparecendo aqui. Da esquerda é a 30, da direita L e de baixo 31. É importante a gente saber esses números, porque é com eles que a gente vai identificar onde vai ser ligado cada ponto, né, do circuito e aí fazer a ligação correta desse relé lá no carro. Um outro material que a gente vai precisar, além do relé, são os terminais, né, de conexão, macho e fêmea, né, no caso, esse aqui é o macho, esse aqui é o fêmea, e suas respectivas capas, né, plásticas. Aí você encontra em todos os autoelétricos, né, bons autoelétricos trabalham com esse tipo de conector aqui. E além desses conectores, então, por exemplo, desse conector fêmea, a gente vai precisar de 6 conectores, e do macho, 2 conectores. Então vão ser 6 fêmea e 6 capas do fêmea, 2 do macho e 2 capas do macho. E além disso, eu recomendo você arrumar 3 pedaços de fio, né? De mais ou menos um palmo. Então vai dar aí uns 20 centímetros. Cada pedaço de uma cor diferente, para você trabalhar de uma forma fácil, né? Então um pedaço você arruma na cor vermelha, o outro pedaço na cor marrom ou preta, né? E um terceiro segmento de fio você pode escolher, se você encontrar marrom com listra branca ou listra amarela, é o ideal, né, para seguir o circuito do veículo, ou se não, você encontra uma outra cor diferente, azul, verde, né, só para diferenciar realmente as 3 cores, porque daí na hora de conectar no circuito fica mais fácil você não se confundir. Eu já deixei pronto, né, os 3 chicotes, na verdade, que vão conectados a essas tomadas e, consequentemente, conectadas ao relé. E eu vou mostrar agora, então, seguindo aí o passo para vocês. Voltei aqui para falar para vocês de um instrumento muito importante que eu esqueci de citar, que a gente vai utilizar, é o alicate de ponta, né, com um cortador de fio. Aí vai ser da seguinte forma, então eu já selecionei um segmento de fio aqui de exemplo, mais ou menos de um palmo, como eu disse, né, uns 10 centímetros, 10 a 15 centímetros, e aí fiz a retirada, né, da capa dele nas 2 pontas, com alicate, e a gente vai precisar em 2 deles, no fio vermelho e no fio, eu vou mostrar agora a seguir, o fio vermelho e o fio marrom, a gente vai ter que retirar a capa bem no meio dele também. Então eu sugiro que vocês utilizem um estilete, né, com muito cuidado. Se vocês não conseguirem, não souberem usar o alicate para fazer esse afastamento aqui da capa para aparecer o fio, né, utilize um estilete e corte mais ou menos, né, retire essa parte
da capa mais ou menos desse tamanho para você poder ter o fio aqui aparente e a gente vai ligar um dos terminais macho, né, bem no meio desse fio, tanto no fio 12 volts vermelho quanto no terra, né, o negativo marrom. Então depois que a gente fizer nas pontas, né, a retirada dessa capa do fio, a gente vai vir aqui com o fio e posicionar exatamente nesse ponto, né? Aqui eu descasquei um pouquinho a mais, mas então a ideia é deixar assim, ó, por exemplo, deixar a capa de borracha, né? A gente vai deixar nessa posição aqui, para esse clipe aqui metálico prender ela, e o fio exposto vai ficar até esse ponto aqui, ó, ele não pode passar para dentro ali, né? Como está passando aqui. Então ele fica exposto até aqui e aí a gente vai esmagar essa chapinha dos dois lados, né? Primeiro um lado com alicate, com a ponta, né? Depois um lado. Eu sugiro então você fazer esse esmagamento, né? Primeiro no fio e depois na capa. Então você prende um lado, com a ponta do alicate vem, prende o outro lado, fixou bem o fio. Aí você vem, esmaga um lado para prender a capa e esmaga o outro lado para prender a capa. Existe um alicate específico para isso, né? Chama alicate de climpagem. Só que é um alicate que custa de 30 a, sei lá, 100, 200 reais, dependendo da marca, né? Não é o caso, a gente não vai comprar um alicate desse só para fazer um trabalhinho assim, né? Então, com o próprio alicate de ponta a gente consegue. Se você tiver um pouquinho mais de habilidade em eletrônica, uma outra coisa que seria interessante fazer aí para ficar top o serviço, né? É você dar um pingo de estanho aqui, derretido, né? Na parte do fio, né? Para soldar, então, o terminal ao fio, né? Mas também já é um recurso um pouco mais avançado que pouca gente tem, né? Hoje, como a ideia é mostrar uma forma mais prática, então a gente vai fazer assim. Vai esmagar aqui o fio, depois esmagar a capa dele e tá pronto, né? O chicote. Então você põe nos dois fios que eu vou mostrar, você vai ter que colocar o terminal fêmea nas pontas, né? E o terminal macho os dois que a gente vai utilizar, eles vão no meio, né? Dos fios. Então aí aqui, passando dessa parte demonstrativa, eu já deixei pronto os dois segmentos de fios que a gente vai usar. Esse aqui está sem capa. A capinha dele é o seguinte, ela é só encaixada, então depois que você fizer o esmagamento e tal, deixar tudo pronto, você vem com a capinha por fora, ela tem uma trava aqui, né? Você esmaga essa trava e encaixa, ela prende ali e não sai mais. Só com uma chavinha de fenda você vai conseguir tirá-la, né? Aqui é a mesma coisa, esse aqui é um terminal macho, e ele também tem aquele encaixinho ali, e ele vai encaixado dentro olha lá, tem uma chapinha levantada, né, que prende essa capinha branca. Então, também a capinha vem por fora, né. Os dois chicotes que a gente vai fazer aqui, né, os dois segmentos de fios, são esses daqui. Então, primeiro é o fio vermelho, né, que vai ter dois terminais fêmeas nas pontas e um terminal macho no meio. O segundo, idêntico, né, é o marrom, que é o terra, então 12 volts o terra, também com dois terminais fêmea na ponta e um terminal macho no meio. E o terceiro é aquele que eu falei, que pode ser marrom com listra amarela ou marrom com listra cinza, né? Ou simplesmente uma outra cor, só para identificar que esse chicotezinho aqui, com dois terminais fêmea nas pontas, ele é o chicote que vai conectar um dos pontos aqui no terminal L do relé, e o outro vai direto no terminal da luz de cortesia, onde é conectado a lâmpada, né? Mas eu vou mostrar um esquema melhor para vocês e aí vai ficar mais claro todas essas ligações aí. De qualquer forma, então, esse fiozinho mais curto que a gente faz, a gente conecta no ponto L, né? Do relé, só encaixado. O segundo fio, que é o 12 volts, o vermelho, ele vai na posição 30 do relé. Então a gente pega uma das pontas, né? Encaixa aqui
no ponto 30 do relé. E obviamente o terra, né, ou negativo, o marrom aqui, ele vai conectado na posição 31, também uma das pontas. Então aí o relé fica com essas três chicotinhos de fio conectados, né? E essa posição S aqui, que a gente não consegue ver por causa da iluminação, que é o terminal que sobrou do relé, a gente vai ligar direto no negativo que vem do interruptor de porta. Também lá no veículo, que é, nesse caso ali, o chicote da linha Volkswagen, ele vem com uma cor marrom, com uma faixinha cinza ou amarela. Então vamos lá para terminar agora o encaixe desse relé. Bom, pessoal, então voltando aqui no carro, eu tirei a luz de cortesia, né? Desencaixei ela aqui. E a gente pode ver o chicote aqui exposto, né? No caso, todo carro que tiver essa função de iluminação direta, né? Ou iluminação somente com a porta aberta, ele vai ter esse tipo de chicote aqui, ó. Que é um negativo direto da bateria do veículo ou do chassi. No meio aqui um fio vermelho, que é o 12 volts, também direto da bateria. E um fio aqui, que ele é marrom, com listra cinza, que é o terra vindo do interruptor de portas, né? Então, o que acontece? Quando você abre a porta, né? É para a lâmpada acender e quando você fecha, ela apaga. Então, a ideia é justamente ligar o nosso relé aqui, né? E fazer com que essa lâmpada não apague imediatamente. Então, aí é o seguinte, nessa configuração aqui, o que eu vou fazer? Lembrando que sobrou no relé um ponto, né, que é o ponto S, que é justamente o ponto que a gente vai ligar o sinal negativo, né, do interruptor de porta. Então a gente vai desconectar agora, eu vou desconectar esses três terminais, né, e vou ligar esse fio aqui, que é o negativo do interruptor de porta, no ponto S do relé. Eu vou deixar montadinho já, o legal aqui é que tem espaço, né? Então dá para você encaixar o relé ali por dentro, não vai atrapalhar em nada e vamos ver a função atuando aí. Finalizando a montagem do chicote original do veículo nos fios que a gente fez para o relé, ficou da seguinte forma. O fio vermelho 12 volts, ele é ligado direto nesse conector macho aqui, daquele fio vermelho que a gente deixou pronto. O fio marrom, que é o negativo ou terra, né? Ele foi ligado direto no meio desse conector aqui macho, daquele fio marrom também que a gente aprontou para o relé. E o fio marrom com listra cinza, que é o negativo do interruptor, foi ligado na posição S do relé, que é aquela que ficou faltando, né? Em seguida eu já conectei aqui na luz de cortesia, né? Ficando da seguinte forma. Aquele fiozinho de cor verde, né? Ele foi conectado na posição de interruptor de porta aqui do dispositivo, né? O fio vermelho 12 volts, a outra perninha que sobrou, foi conectada direto no meio, que é a lâmpada, né? E o terra, a outra perninha que sobrou do fio terra, foi conectado direto na posição sempre ligado, que é esse aqui à nossa esquerda, né? E aí agora a gente vai testar para ver se funciona, né? Bom, aí eu montei a luz de cortesia no lugar, deixei aqui na posição de porta aberta, né? Mas eu vou testar, mostrar para vocês que a posição sempre ligada também funciona, independentemente da porta estar fechada ou aberta. Eu vou voltar ela aqui para a função portas abertas, né? Para
fazer o teste e ver se funcionou o relé. Vamos lá, vou abrir. Acendeu. Aí vou fechar a porta. Perfeito. Então, após uns 5 segundos, 5 a 7 segundos, né? O relé atua apagando a lâmpada. Mais uma vez um teste. Abrindo a porta. Fechando. Tá aí. Perfeito. Então é isso, pessoal. Mais uma adaptação que você pode fazer sem mexer no chicote original do veículo e proporcionando um pouco mais de conforto aí para quem utilizar o carro à noite, né? De repente você precisa encontrar alguma coisa dentro do veículo e agora tem um tempinho a mais com luz para poder fazer isso. Lembrando que essa adaptação ela serve em qualquer carro que vier com esse tipo de configuração de iluminação interna, né? Portas abertas ou sempre ligado. Fazendo da mesma forma, utilizando o mesmo relé, você pode ter um temporizador aí caso o seu veículo não venha equipado com ele. Tá certo? Então é isso, um abraço a todos aí. Obrigado por prestigiar os vídeos e até o próximo.